Acho que estamos ao vivo. Longos dias e belas noites, senhoras e senhores. Dessa vez o atraso foi pequeno, mas estamos ao vivo. Hoje vou fazer mais uma live com o Cid do Sebo Clepsidra. Para quem não conhece, é uma editora e a editora favorita aqui do canal. A gente já é parceiro de longa data. Foi a primeira editora que virou parceira nossa aqui. Eu tenho muito carinho, gosto muito do trabalho deles. Hoje a gente vai falar sobre o novo Só Pode Ser Lançamento, né? O Cid já pediu para entrar. Entrou a Miranda. Um beijo, Miranda. Todo mundo aí, obrigado por estar entrando. Gárgula também, a pressão. E aí, Cid, beleza? Vou tentar fazer um pouco mais. E aí, Douglas, tudo Tá bom? legal? Estão me ouvindo bem aí? Estão me vendo? Ouço bem e vejo bem. Você também me vê bem? Legal? Perfeito, aqui tá maravilhoso, assim. Tá nítido, tá cristalino o som aqui. Tá perfeito. Boa noite, gente. Tudo bom? Valeu aí todo mundo que entrou já. Estava falando que a gente vai hoje falar do lançamento da Hidra, Fantasia, coisa inédita aqui no Brasil. Muito animado, doido para ler. Como eu estava falando, Nossa, pois é. a editora do Sebo Clepsidra é minha editora favorita. Vocês fazem um trabalho excelente com literatura gótica. E esse livro que a gente vai falar hoje, ele é parte de uma coleção, né? Antes da gente chegar nele mesmo, ia pedir para você falar um pouquinho da coleção, que já está crescendo aí, quatro membros. Essa coleção Imaginário Gótico, aí, apresenta para o pessoal. Nossa, com o maior prazer. Eu acho que essa coleção, ela se tornou um pouco assim, a coluna dorsal quase da nossa editora, né? Ela é a coleção, eu acho que faz com que as pessoas entendam melhor a nossa proposta, né? Eu acho que muito do que a gente lança em outras coleções ou em livros avulsos acaba sendo mais bem assimilado pelos nossos leitores, pelos nossos seguidores nas redes sociais, quando as pessoas entendem, né, qual é a proposta da coleção Imaginário Gótico, né? Eu acho que ela nasceu de uma forma bastante orgânica, assim, né? Não foi nada que a gente tinha planejado fazer do jeito que a gente fez, né? Porque basicamente eu tinha vontade de começar a lançar romances góticos alemães, que eram muito raros, né, de se encontrar em português, né? Eu tinha encontrado um deles, que é a Bruxa Âmbar, né, em anos e anos e anos de pesquisa. Tinha encontrado alguns contos e algumas novelas do gótico alemão, mas os romances permaneciam muito inexplorados, né? Então eu conversei um pouco com o Jacó, né, o Felipe da Etia, que é tradutor de alemão, e a gente então decidiu fazer uma primeira tradução, né? Eu pensei, falei, poxa, que tal fazer então uma coleção de gótico alemão, né? A ideia começou assim, né? Eu falei, poxa, tem tantos, né, que a gente precisa trazer, que merecem ser publicados, né? E aí a gente foi fazendo uma listinha do que a gente gostaria de publicar. Só que conforme foram chegando as peças, né, o projeto gráfico, conforme foram chegando ideias, né, de títulos, a gente falou, poxa, não, não vamos restringir mais ao gótico alemão. Vai ser uma coleção de romances, contos, dramas, né, resgatando o gótico canônico com uma ênfase naquilo que era inédito ou que poderia trazer conteúdo extra de qualidade, de peso, de relevância, né? Então, assim, o trabalho que a gente fez com o Polidori, por exemplo, né? É um exemplo, né? Então, foram 35 páginas de conto com 370 páginas de extras, né? Então, é uma exploração do legado, né? Da importância da obra com todo o carinho possível, né? E aí começou assim, eu tô com eles aqui do meu lado, inclusive. Né? Deixa eu pegar aqui, quer ver? Este aqui foi o primeiro, né? É o único romance do Friedrich Schiller, o Aparicionista, que ele publicou em pedaços, né? Entre 1787 e 1789. É um romance que ficou inacabado, né? Ele publicava o romance numa revista dele, né? E aí veio a Revolução Francesa, tudo mudou na Europa, né? E ele acabou deixando de lado. Mas basicamente é o romance que inaugura o gótico alemão
o chamado shower roman, ou romance de calafrios. Ele é o primeiro romance de uma linha que ficou conhecida como romance necromântico, né, que são romances que exploram figuras carismáticas, que são espiritualistas, invocadores de fantasmas, bruxos. Né, você tem uma longa tradição de romances que copiaram o aparicionista ou que tentaram dar continuidade a essa temática. Né? Ele foi também considerado o nascimento ali de um tipo de romance que explora muito a sociedade secreta, né? Então, assim, você tem outras obras também que vão retomar isso. Então, assim, ele foi um marco, né, um divisor de águas muito importante. E a gente resolveu inaugurar a coleção com ele, né? Um livro que estava inédito no Brasil. E, se eu não me engano, havia uma tradução em Portugal. Eu não me lembro agora se era 1852 ou 1862, mas é por aí. Ele saiu lá como O Visionário e nunca mais foi reeditado. Né? Então, assim, apesar de ser um romance inacabado, a gente achou que ele tinha força suficiente, influência suficiente, e ele trazia uma experiência de leitura agradável o suficiente para inaugurar a nossa coleção. Né? E a gente escolheu, acho que a gente escolheu muito bem, foi uma escolha que eu considero muito feliz. Né? Um livro que já teve 4 impressões, ele está indo agora para a 5ª impressão. Inclusive, a gente está usando a campanha do Fantasmagoriano agora para poder ter fundos para reimprimi-lo, né? Então, tanto ele quanto o segundo da coleção, que é esse aqui, que é o Necromante, eles vão voltar ao nosso estoque graças à campanha, né? Este aqui é um desses que eu falei, né? Oi, perdão. Muito esses 2 livros de volta. Nossa, esses aqui são, assim, dos livros que a gente mais vende, que tem mais procura, né? E, infelizmente, assim, eles acabaram no momento em que a gente começou a ter mais procura, né, no nosso site. Então a gente teve um vídeo da Samara Pimenta falando sobre o nosso acervo, a gente teve a abertura do nosso clube, e aí começou uma busca muito grande pelos nossos livros e a gente não tinha estoque suficiente. Então o que a gente achou que ia durar meses, durou semanas e acabou. Né? E aí a gente continuou a coleção com esse aqui, que foi também uma campanha no Catarse, né, do Lorenz Flammenberg, que é o Necromante, que ele não é tão filosófico, tão intelectualizado quanto o livro do Schiller, o Aparicionista, mas ele tem uma pegada de entretenimento, assim, de uma literatura focada no que a galera quer ler. Né? Então, assim, o que o pessoal gostava de ler na época? Né? E aí ele vem e faz uma obra pensando em agradar, né, esse público leitor. Então, assim, ele é feito não como um projeto autoral, né, como um projeto filosófico, porque se você for ver o Aparicionista, tem capítulos ali, tem uma carta lá dentro que virou um tratado de filosofia. O Schiller reescreveu ele mudando o gênero, né, mudou poucas coisas, e ele virou um dos primeiros tratados filosóficos do niilismo alemão. Então, assim, é um nível de profundidade enorme. Agora, o Necromante, ele é mais focado na narrativa, ele é mais focado na ação, ele é mais focado, assim, nesse caráter de uma literatura popular, né, muito alinhada com o gótico, muito alinhada com o charme romano alemão, e traz ali uma estrutura muito parecida com o Aparicionista, faz várias homenagens ao Aparicionista, é a poesia macabra das baladas alemãs que vieram antes. Então, assim, é um outro que eu acho que precisava estar disponível em português, e eu tenho muito orgulho de ter sido uma das pessoas, junto com o Felipe da ET, que trouxe esse título, né? E o terceiro foi O Vampiro do Polidori, né? Foi uma edição comemorativa de 200 anos, e quem conhece o Vampiro do Polidori sabe que é um conto curto, né? É um conto ali que num livro vai ocupar umas 30 páginas. Mas a gente quer contar a história da gênese da literatura vampírica com esse livro. Então a gente fala do conto, de como que ele foi escrito, né, porque envolve uma das histórias mais fascinantes da literatura, que é o período em que Polidori, Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, Claire Clairmont ficaram hospedados na Vila de Odat, na Suíça, e leram o Fantasmagoriano, inclusive, e, né, cuja leitura estimulou-os, né, a fazer um concurso de contos de terror. Então, essa história é fantástica, está toda contada no livro.
E a gente colocou, assim, os contos que foram inspirados por ele, as paródias, tem uma paródia americana que é o Vampiro Negro, que traz o primeiro vampiro africano, né, o primeiro vampiro negro da literatura, um livro com muitas críticas anti-escravistas, com muitas críticas anticapitalistas, inclusive, né? E aí a gente colocou as duas peças principais que foram derivadas dele, a gente colocou uma novela alemã derivada dele, a gente colocou um Blue Book inglês derivado da peça inglesa, então a gente foi percorrendo essa trajetória, né, da influência do Polidori. Isso é uma coisa que a gente quer fazer com outros livros também. Então essa coleção começou com essa ideia dos romances alemães e começou a ganhar um caráter de edições históricas de clássicos góticos também, né? E o quarto volume é o que a gente vai falar hoje, que é Fantasmagoriano, né? Eu acho que Exato. ele é anterior ao Vampiro, óbvio, porque o Vampiro veio de uma noite lida por ele, mas queria que você contasse como foi a gênese, né? Eu sei que é um compilado de histórias de fantasmas, de 4 autores diferentes, se eu não me engano, né? Até ele chegar na mão do Lord Byron, da Mary Shelley lá, qual foi o caminho que essa obra aí percorreu? Tá. O Fantasmagoriana, ele é uma antologia francesa que foi publicada pelo Jean-Baptiste Benoit Herrier, que é um tradutor amador, né, que fez por prazer, por puro diletantismo, a tradução de 8 narrativas alemãs, né? E basicamente o que ele fez? Ele pegou 5 narrativas de uma antologia longa e muito famosa chamada Gespensterbuch, que é o livro dos fantasmas, né, de 2 autores bem importantes ali dessa época, né, que é o Appel e o Schultz, né, que tem uma produção também que foi colocada no Fantasmagoriana, que é publicada em outra antologia dele, de 2 anos antes, né? Então, em 1810 saiu Cicadem, que é uma antologia do Appel, e esse outro autor, que é o Schutz, tem um pseudônimo que é Friedrich Laun, ele também fez 5 volumes em alemão de histórias de fantasmas. É mais ou menos aquele trabalho que os antologistas de contos de fada faziam, né? Assim como os irmãos Grimm pegavam da tradição oral os contos de fada, os contos maravilhosos, e compilavam, dando a eles uma versão literária, né, como uma narrativa mais próxima do que se escrevia na época. O Laun e o Appel fizeram isso também, né? Eles pegavam histórias que eles ouviam, né, nos passeios deles, nas viagens deles, e davam um formato literário. Então tem histórias que eles ouviram de sobrinhas, tem histórias que eles ouviram de parentes, tem toda uma fonte bem diversa. E são, assim, as histórias que sobrevivem, né? As lendas de fantasmas que têm mais potencial para sobreviver. Então, algumas mais fraquinhas vão sendo esquecidas, mas se sobrevive na tradição oral é porque toca fundo na alma do ser humano de alguma forma, né? Assim como os contos de fada que sobrevivem são aqueles que trazem uma simbologia muito rica, né? As histórias de fantasma que sobreviveram na tradição oral também são as que mais impressionam, e cada vez que elas vão sendo contadas, elas vão sendo enriquecidas, né? E além desses 2, então, que forneceram 6 das narrativas, 5 do Gespensterbuch e uma do Cicadem, nós temos outros 2 autores. Um deles é o Clauchen, que escreveu um conto chamado O Quarto Cinza, que foi parodiado no Gespensterbuch. Então eu acredito que o Herrier colocou essa obra no Fantasmagoriana para criar esse diálogo transtextual entre as 2 obras, né? Exato, para mostrar, olha, aqui está o que havia antes, aqui está o que o Gespensterbuch fez daquilo, né? Então, assim, as 2 versões, uma versão anterior, né, de um autor muito famoso na época, muito popular, e depois ela filtrada por esse olhar gótico, já que procura o sinistro do Shower Roman, né? E aí, então, por último, a gente tem a primeira narrativa do livro, que é O Amor Mudo, do Musaus, né?
O Musaus, ele escreveu décadas antes, né? Ele escreveu na década de 1780. Ou seja, é antes do gótico pegar força na Inglaterra, é antes do Charles Roman surgir na Alemanha. E ele era um autor que fazia compilações de contos populares. Oi, desculpa. É antes do Tranto também? Se você puder repetir de novo, que agora eu não ouvi. Agora falhou um pouquinho aqui. É antes do Castelo de Otranto ou já tinha o Otranto nessa altura? Você sabe dizer? Não, já tinha o Castelo de Otranto. O Castelo de Otranto é de 1764. E o Musaus, ele vai escrever o Volksmärchen aus Deutschland em 1786. Né? Ou seja, são 22 anos depois do Castelo de Otranto. Mas o Castelo de Otranto, embora seja pioneiro, embora seja o marco inicial, não foi ele que fez com que o gótico engrenasse na Inglaterra. Né? O gótico vai engrenar na Inglaterra só na década de 1790 na literatura. Depois que o Schiller, na Alemanha, cria o Charles Roman e dá esse empurrãozinho para a Alemanha. Porque na Inglaterra, o gótico, depois do Otranto, depois da Clara Reeve, que escreveu O Velho Barão Inglês, desculpa, ele ficou muito restrito ao drama. Então, a inovação do Castelo de Otranto, a inovação da Clara Reeve, que trouxe algo um pouquinho mais explicável do ponto de vista racional, pegando o sobrenatural e dando uma cara ali mais verossímil a ele, isso ganhou os palcos, né? Mas não continuou uma escola do romance. Nós temos, assim, Vathek, nós temos Longsword, The Recess, temos alguns romances, mas é só lá depois que surge o gótico alemão que a Inglaterra volta com força, depois da Revolução Francesa, né? E o Musaus está nesse meio termo aí, nesse ínterim. Então, assim, ele está escrevendo em 1786 uma antologia de contos populares, e esse Volksmärchen é tipo contos populares, basicamente. São contos populares dos alemães, né, ou da Alemanha, depende da tradução. E basicamente o que ele faz? Ele pega esses causos, esses contos, que não são exatamente assim contos de fada, né, que estão mais ali, estão menos para o conto maravilhoso e mais para o conto popular, e isso inclui uma série de contos de fantasma. Né? Então, assim, você tem, por exemplo, o Rapto, que a gente colocou no nosso livro Contos Clássicos de Fantasma, que é a história da freira sangrenta, que depois o Lewis vai colocar no romance gótico O Monge, né, que é a minha passagem favorita do Monge, e o Monge é o meu romance favorito. Então, assim, sou um pouquinho só fã do Musaus, vocês podem imaginar. E o Musaus escreveu também um chamado O Amor Mudo, né, que é uma história bem divertida, assim como o Rapto. Ele é todo iluminista, todo satírico, piadista, ele tem uma ironia muito fina na escrita dele. Né, não é que esses caras que se levam super a sério e querem deixar tudo sinistro do começo ao fim. Né, vai descrever o telhado da casa, já começa a usar metáforas super, né, assim, cemiteriais. Não é desses. Ele é um cara assim, bem sóbrio, bem engraçado até na escrita, mas ele trata desses contos de fantasma, e quando é para ser sinistro, ele mostra que veio. Ele fala, não, a hora de dar risada é a hora de dar risada, a hora de tirar sarro é a hora de tirar sarro, mas agora eu tô falando de fantasma. Então, com licença, que agora o bicho vai pegar, entendeu? E ele faz isso no Amor Mudo, né? Tem uma cena que em inglês ficou também muito conhecida, né? É uma narrativa aqui, uma noveleta, né? Que foi muito traduzida nos Blue Books ingleses também, nas antologias de contos ingleses também, como The Spectre Barber, né? O Barbeiro Fantasma, ou o Barbeiro Espectral. E essa é a narrativa que abre o livro. Então você abre o livro com o cara que os críticos consideram o criador do conto moderno de fantasma, que é o Musaus. Né? Eu acho, então, que por isso que ele foi incluído, né? Porque é um tributo ao criador de tudo. Né? É como você fazer um livro de contos góticos e o primeiro conto você coloca o Walpole. Né? Então, Fantasmagoriana. O que é Fantasmagoriana? É uma antologia de fantasmas. O título significa coleção de fantasmagorias. O que é fantasmagoria? É um espetáculo que simula a invocação de fantasmas, de espíritos e demônios,
né? Então, assim, você tem ali na Alemanha, principalmente, figurino, para poder simular rituais de invocação de fantasmas. E isso como se fosse algo real, né? No século XVII, ali, finalzinho do século XVIII, né? Finalzinho do século XVIII. E aí, quando você tem essa passagem do século XVIII para o século XIX, romances como o aparicionista, como o necromante, né? Começam a... Ó, vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Eu ouço, estranho que eu ouço. O pessoal falou que não está me ouvindo. Acho que Ó, vou voltar só um pouquinho então. Na Alemanha, então, você tem esses espetáculos de necromantes, autodeclarados necromantes. Eu estava falando assim que fantasmagoriana significa coleção de fantasmagorias. Fantasmagorias são espetáculos, né, que usam lanternas mágicas e cenografia para simular a invocação de fantasmas, de demônios, né? E na Alemanha, o que inspirou a criação das fantasmagorias eram gabinetes de necromantes, autodeclarados necromantes que faziam rituais usando técnicas cenográficas, né, cênicas, assim, do teatro mesmo, queimando substâncias químicas para simular relâmpagos, agitando folhas de alumínio para simular trovões, usando maquiagem, usando figurino, alçapões também para as pessoas aparecerem do nada, sumirem, fumaça, né? Como Philidor, por exemplo, né, e como Schrefer, que são necromantes conhecidos da época, que cobravam a entrada no gabinete deles para provar para as pessoas que fantasmas existiam. Então eles traziam fantasmas do limbo, traziam fantasmas do purgatório, e esses fantasmas falavam com as pessoas, assustavam as pessoas, tal. Só que conforme eles foram sendo desmascarados, especialmente quando surgem romances como Aparicionista, como Necromante, que são absolutamente contra esses charlatões, né? Você muda o enfoque do gabinete de necromancia para o gabinete de fantasmagoria. Então você tem uma espécie de... É quase um proto-cinema. As pessoas pagam pelo espetáculo, não para serem enganadas, né? Elas pagam pela experiência de estar ali naquele ambiente todo forrado de crepe preto, com crânios e símbolos maçônicos, com gente ali fazendo rituais altamente elaborados para trazer essa experiência de usando espelhos, usando transparências, usando lanternas mágicas, as pessoas se sentirem diante de fantasmas, espíritos, demônios, etc. Então, assim, a editora que lançou o Fantasmagoriana, lá na França, ela fica quase a um quarteirão de distância do gabinete do Robertson, que era um belga que ficou muito famoso pelas fantasmagorias que ele levou para a França. Então ele foi o cara mais famoso, né, desse tipo de espetáculo, fazia seus espetáculos em outros países da Europa, ele ficou muito conhecido, era muito procurado, né, e isso antes de a gente ter, né, obviamente, um aprimoramento da tecnologia óptica que depois levou ao cinematógrafo, né. Mas então a lanterna mágica era usada, né, como esse espetáculo audiovisual, assim. E o Herrier pega essa ideia do espetáculo da fantasmagoria e apresenta esse livro como se fosse uma coleção de fantasmagorias, né? A Fantasmagoriana. É um título muito feliz, assim. Eu acho espetacular esse título. Eu acho que boa parte do sucesso dele veio do título, né? E a seleção é muito boa. Ele pegou as melhores narrativas alemães de fantasma da época que circulavam, né? Por causa, principalmente do Gespensterbuch, né? E ele traduz para o francês, né, essa obra, e como o Lord Byron estava na Suíça, né, em algum momento ele consegue uma cópia em 1816, provavelmente, né, 4 anos depois da publicação, e é essa a obra que eles vão ler. Né. A Mary Shelley fala dessa leitura no prefácio do Frankenstein, o Polidori fala dessa leitura no diário dele, né. A Mary se lembra de trechos, principalmente da segunda narrativa,
né, que é os Retratos de Família, que é muito, é o mais gótico de todos, assim, o mais tipicamente gótico, com história de maldição familiar, com história de retrato assombrado, né? E ela se lembra das cenas do Cavaleiro Fantasma que beija as crianças que estão dormindo, condenando-as à morte. É uma cena que marcou muito a Mary, né? Então, assim, é uma obra que teve um impacto muito grande, não só por ter, né, estado ali na situação que deu ensejo ao famoso concurso de onde surgiu o Frankenstein e o vampiro, mas também porque o estilo dessas narrativas do Charles Roman alemão entrou, assim, com os dois pés no peito ali desse gótico do final da década de 1810. Então, o Fantasmagoriana fala de vampiros no prefácio. Talvez por isso o Lord Byron tenha escrito o fragmento dele com esse redivivo, né, que o Polidori transformou em vampiro. Existem cenas em várias narrativas que a Mary Shelley reaproveitou no Frankenstein. Existem estudos comparando, né, passagens inteiras, assim, né? Por exemplo, ela começou provavelmente no capítulo 4, né, do Frankenstein. E no capítulo 4, o Frankenstein tem um sonho em que ele abraça o fantasma da mãe morta dele, né? Isso aparece numa das narrativas, né, que é a noiva morta, do Fantasmagoriana. Tem uma cena muito parecida. Então, assim, tem vários paralelos que podem ser feitos, né, e que a gente passa a apontar não só como, isso aqui é legal porque tem um mérito próprio de ser uma boa coleção de narrativas, uma coleção importante, né, que levou o gótico alemão para a França e depois para a Inglaterra também, né, mas por ter ajudado esses grandes autores, esses criadores dos grandes monstros do século XIX, que é o vampiro e o Frankenstein, a encontrar o estilo para fazer isso, né? E o estilo correto ali ajuda essas obras a se imortalizarem. Então essa obra tem todos esses pontos, eu acho, dignos de nota, né? Mas para eu entender a linha do tempo, então, esse francês, o Rie, o Herrier. Ele selecionou esses 6 contos alemães, traduziu para o francês, e é o francês que o Byron tinha na vida, uma versão inglesa antes. Então, pensa assim, são 5 volumes alemães, né? Em 1810 saiu o primeiro, 1811 saiu o segundo, aí em 1812 já sai o Fantasmagoriana em francês, né? Em 1813 sai o Tales of the Dead, que eu tenho inclusive 2 edições dele aqui. Esse é mais fácil achar, né? O Tales of the Dead, ele passou 200 anos sem ser reeditado, mas depois que ele começou a ser reeditado, vieram vários na sequência, né? Então tem edições com conteúdo crítico interessante e tal. Mas, em 1813, a edição inglesa ela só pegou 5 narrativas das 8 do Fantasmagoriana e ela resumiu essas narrativas. Então, assim, é uma versão um pouco condensada, né? Porque a tradutora achava que o público inglês gostaria de algo mais ágil, mais rápido, né? Então você pega no inglês, no francês, o francês é bem mais fiel ao texto alemão. E aí o que aconteceu? Quem estava lá nas mãos do Lord Byron era a edição francesa. E por isso nós escolhemos traduzir o Fantasmagoriana. A gente falou, olha, quem fez essa seleção, quem colocou essas 8 narrativas, né, juntas, que escreveu um prefácio para elas, foi o Herrier. Então a gente vai partir da obra dele. A gente não vai voltar para as fontes alemãs e traduzir das fontes alemãs, porque não foi isso que Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, Polidori e Clark Claremont leram, e não foi isso que permeou a obra deles depois como influência. Então a gente resgatou esse percurso histórico para poder trazer do francês. Nas metas estendidas, porém, nós temos uma narrativa traduzida do alemão, né, que é o Franco Atirador, que é uma noveleta que é a que abre o Gespensterbuch e que é a narrativa mais importante dessa obra, embora ela não tenha entrado no Fantasmagoriana. Ou seja, apesar de ela não ter entrado no Fantasmagoriana, ela foi muito importante culturalmente na Alemanha, ela virou a base
para a primeira grande ópera em alemão, do romantismo alemão, que é justamente o Franco-Atirador, né, Der Freischütz, do Karl Maria Weber. E aí, assim, você tem um percurso, né, de várias traduções do Freischütz para o inglês, vários blue books góticos trazendo o Freischütz, várias antologias de contos trazendo, várias, inclusive ilustradas, tem ilustrações belíssimas, né, já te mostrei? Eu acho que eu te mandei também algumas. É incrível, assim. E é uma história de um pretendente, né, de uma moça que é de uma família de caçadores. E a tradição, na época, a tradição na região dela era que cada pessoa se casasse com alguém, né, que ajudasse a família dela a manter o nome e a manter o ofício, né, por uma linhagem grande. Então, assim, essa moça, né, ela estava sendo ali meio que a única esperança da família de ter um caçador se casando com ela para que os descendentes continuassem a ser caçadores, né? Isso o Felipe Vale da Silva explica muito bem num vídeo que ele fez, que está lá na campanha, né? E aí, basicamente, esse pretendente dela começa a meio que fingir que é descendente de caçadores. E aí ele é um péssimo atirador, ele tem uma mira medonha, só que ele ouve uma lenda de que algumas pessoas teriam vendido a alma para o diabo em troca de uma mira certeira. E começa assim a história. Então, vocês podem imaginar que ele vai, então, realmente vender a própria alma para poder ter essa mira certeira, e isso se dá como? Ele ganha 6 balas amaldiçoadas pelo diabo, e essas balas nunca erram o alvo. Começa aí, e aí vocês podem imaginar que assim, nem tudo vai dar certo, né, nessa história, né? E aí você tem então toda essa tragédia dos Reichschuts, né? E aí, assim, a gente tem outros textos. Por exemplo, na edição inglesa, né, do Tales of the Dead, tem uma coisa curiosa que aconteceu. A tradutora, que é a Sarah Utterson, ela só pegou, como eu falei, 5 das 8 narrativas, resumiu tudo, falou que não iria incluir as últimas histórias porque ela não achou tão interessantes, né? Eu acredito que ela não tenha encontrado o que ela estava buscando, porque ali você começa a ter o sobrenatural explicado também, né? Você começa a ter outras abordagens do gótico e do sobrenatural, né? E aí, o que acontece? Ela tira 3 e resolve incluir uma cesta narrativa da lavra dela, ou seja, ela colocou um conto dela, né? Ela, como tradutora, falou, olha, agora vou pegar carona aqui, e colocou um conto chamado A Tempestade. E esse conto tem, não vou falar porque são spoiler, mas tem um grande mistério, né, de algo que não é revelado. A gente vai tentar discutir um pouquinho isso no livro também, mas ela inclui então um conto inglês que passou a fazer parte, né, da trajetória do Fantasmagoriana. E a gente colocou como meta também. A gente está a 5% da meta de bater essa daí, para poder incluir O atirador já tá dentro. o texto em inglês. O atirador já está dentro. Ó, a gente bateu já 4 metas estendidas. A primeira garantiu que todos os livros vão ter um fitilho marcador de página. Ótimo. Então, dentro do livro, né, como os outros, né, da coleção, aqui, ó, tem fitilho, certo? Uhum. A segunda é o seguinte, muita gente que comprou o Aparicionista ou que comprou o Necromante adquiriu essas obras depois de os marcadores de página delas terem se esgotado. Porque depois do Catarse a gente geralmente não roda mais, né? Só que teve tanta procura, essas obras, o Aparicionista está indo para a 5ª impressão, sabe? E muita gente não tem esses marcadores. Então a gente fez uma meta para que todo mundo recebesse marcadores do Aparicionista e do Necromante. Se a pessoa comprou ou não esses livros, não importa, mas ela vai ter lá. E o mais importante é a gente vai ter de novo um estoque ali de marcadores dos dois para poder vender com quem comprar os livros, poder dar de brinde na loja de graça também, para quem for lá comprar algum livro nosso, né?
E isso volta a circular para quem coleciona, né? E andou mandando mensagem do tipo, pô, mas eu quero ter todos os marcadores. Como é que eu faço? Como é que eu compro? A gente fala, não é para comprar, a gente dá de brinde. Mas precisa ter, né, o momento certo para fazer, porque custa caro, né? Então a gente faz de vez em quando e depois vai dando de graça, de presente, né? A terceira meta já é o Reichutz, né? Ou seja, 30 páginas a mais no livro, né? De uma tradução nova, né? Do Felipe Vale da Silva, que traduziu o Aparicionista pra gente, o Novares, o Ferdinand Barth, é um tradutor premiado, né? Muito, o cara é um gênio, assim, eu achei ele muito inteligente, muito culto, né? E ele escreveu também uma apresentação sobre o Reichutz, que foi a quarta meta, ou seja, a quarta meta já garantiu que a gente tenha um texto de 5 páginas apresentando o Reichutz e falando sobre a importância dele, né? Agora, a quinta meta é justamente esse conto A Tempestade, da Sarah Utterson, que foi o que ela incluiu na versão inglesa. E depois vai ter um texto meu sobre a edição inglesa e sobre o Tempestade, né? Então, assim, basicamente o que a gente fez? Na nossa edição brasileira, a gente vai ter todos os contos da edição francesa, na versão integral, sem resumo, né? E vamos ter também o conto exclusivo da edição inglesa, né? Além disso, a gente vai ter um extra, né? Que a gente vai colocar um ensaio, né? Da Mary Shelley, que é a sétima meta, que é um ensaio que a Mary Shelley escreveu sobre fantasmas. E é um ensaio intitulado Sobre Fantasmas, né? É um ensaio curto, deve ter umas 8, 9 páginas, mas é curioso porque ela se lembra, ela fala do Fantasmagoriana, ela cita trechos do Fantasmagoriana, ela fala de Diodati, ela fala quando o Matthew Lewis visitou o grupo lá em Diodati, reproduz uma das histórias que o Lewis contou para ele sobre o Rei dos Gatos, que é uma história fabulosa, né? Então, assim, essa é a sétima. E a oitava, que é um texto do Carlos Primati, é um estudo sobre a relação entre a Mary Shelley e o Fantasmagoriano, ou seja, um outro estudo novo, dessa vez, sobre a influência que o Fantasmagoriana teve no Frankenstein, né? Aí a gente conclui as metas que a gente já revelou, mas eu acabei bolando uma outra que seria para 280% se chegar lá, que é uma galeria de imagens contando a trajetória cultural do Fantasmagoriana. Então, como eu fiz uma galeria no final do Polidori, se chegar lá, eu faço uma outra também aqui no Fantasmagoriana. Muito foda, cara. Mal posso esperar, eu tenho certeza que essas metas todas vão ser batidas. O Franco Atirador, quando você me contou a história lá atrás, eu já fiquei apaixonado, feliz. E me tira uma dúvida. A gente sabe da história dessa noite de Diodati, que o Percy Shelley fica tão impactado com algum desses contos, especificamente com a imagem de uma mulher com olhos no lugar dos mamilos. E eu soube se isso foi uma alucinação ou se tem na história algum conto no livro que remeta a isso. Tem? Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó, dia 16 de junho foi a leitura do Fantasmagoriana, né? Aí eles continuaram conversando sobre fantasmas, sobre horror nos dias seguintes, porque eles estavam revelando uns para os outros as ideias que eles tiveram para escrever, né? E aí o Polidori conta no diário dele o seguinte, que em 18 de junho, ou seja, 2 dias depois de eles terem feito essa leitura coletiva do Fantasmagoriana, que eles continuaram, né, leituras de horror. E que aí o Lord Byron teria recitado Christabel, né, uma balada inacabada do Coleridge, né, Samuel Taylor Coleridge. Essa balada do Coleridge foi escrita mais ou menos ali em 1800, eu não sei se foi 1799, 1800 ou 1801, mas é bem na virada. É uma história aí que é meio incerta, nem toda a fonte dá a mesma data, porque ela ficou inacabada, né? O Coleridge achava que ela era sexualmente explícita e sugestiva demais, né? Ela tem muita sugestão de homoafetividade, né? De lesbianismo. Então, o Coleridge deixou ela meio engavetada e aí sentiu ali mais para frente que talvez fosse o momento de publicar, e aí só em 1816
essa obra foi publicada, que é justamente o ano em que eles estavam reunidos lá em Diodati. E aí Lord Byron, então, 2 dias depois da leitura do Fantasmagoriana, recita o Christabel, e o Percy Shelley já, a gente não sabe exatamente o que ele tinha tomado, né, mas provavelmente ele não estava lá muito sóbrio, né, a gente sabe que eles usavam bastante láudano na época, né, e aí o Coleridge ele tem uma lembrança, né, ele se lembrou de uma história que ele ouvia quando era criança, de uma mulher que tinha olhos em vez de mamilos nos seios. Então, assim, ele se lembra disso enquanto o Lord Byron estava falando justamente o trecho do Christabel em que começa a ser descrito o colo da Geraldine, né, da vampira. E aí, nesse momento que vai descrevendo, né, o Boston, né, o colo dela, ele se lembra disso e sai correndo, esbaforido, começa a suar frio, e aí todo mundo fica apavorado, vai atrás dele, e aí o Polidori fala no diário dele que eles encontraram o Shelley ali suando, tremendo, apavorado, por causa dessa lembrança de uma mulher que teria olhos no lugar dos mamilos. E isso aparece, essa cena aparece, uma homenagem maravilhosa no filme Gótico do Ken Russell, né, um filme que traz uma série de referências da obra desses poetas, né, da obra desses escritores, né, então tanto dos poetas estavam lá, quanto da Mary Shelley, e ele reproduz uma passagem dos retratos de família, né, que é a cena do cavaleiro fantasma que aparece para beijar as crianças adormecidas e assim transmitir a maldição da família para elas. Existe uma reprodução dessa cena em que o Shelley se lembra desses olhos no lugar de mamilos, e aí no filme ele vê os olhos nos mamilos da Mary, ele rasga a roupa dela e vê esses mamilos ali né, como uma alucinação, né? E aí, assim, essa série de episódios espetaculares que aconteceram em Diodati fizeram com que esse período entrasse para a história da literária, né? Então, você sempre vai ouvir falar do Fantasmagoriano em qualquer história digna aí de horror, que vai explicar o nascimento desses grandes seres que dominaram o horror do século XIX, né? E que influenciaram especialmente depois o cinema no começo do século XX, né? O teatro também, mas o cinema ali da Universal, né? Se vocês forem pensar, começou como? Bela Lugosi e Boris Karloff, né? Foi assim que surgiu o horror como gênero mesmo. Antes havia horror no cinema? Havia, lógico. Havia terror? Lógico. Havia sobrenatural explicado? Lógico. Né? Havia o gótico? Lógico. Sabe? Mas como? Geralmente eram adaptações literárias, né? Então, assim, você ter o gótico vitoriano no cinema, com o Médico e o Monstro, com o Drácula, né, com o Nosferatu, por exemplo, você ter essas outras obras, como o Golem, por exemplo, inspirado pelo Gustav Meyrink, ou Mandrágora, inspirada pelo Evia, né, são adaptações de livros, né? Então não é que você está necessariamente buscando uma estética de horror, buscando um efeito de horror, você está buscando transpor linguagens, né? Você está transpondo uma linguagem da literatura para o cinema, né? Você está cruzando essas barreiras, pegando histórias consagradas e levando para um outro meio, né? Então, assim, basicamente o que eu acho que aconteceu ali foi que essas duas figuras ganharam muita proeminência, né, o vampiro e a criatura de Frankenstein. Toda obra que fala delas, da história de vampiros, da história do horror, fala do Fantasmagoriana, mas durante 200 anos essa obra não foi reeditada. Então, assim, você fala, tá, é uma obra que muita gente sonhava poder ler e não encontrava. Aí, recentemente, na Inglaterra, você tem, né, a Gothic Society fez a reedição da edição inglesa Tales of the Dead, né, com o prefácio Terry Hale, que inclusive eu cheguei a me corresponder com ele lá em 2002, 2003, porque eu e o Primate, a gente queria lançar o Fantasmagoriana na época que a gente lançou Voivode. E o Terry Hale autorizou a gente a usar o prefácio dele. Hoje eu prefiro fazer o mesmo, né, porque eu acho que eu consigo
articular ali coisas que ele não toca, né, especialmente em relação à Alemanha, porque o enfoque dele é mais no Tales of the Dead, né, na Inglaterra. Então eu acho que hoje, com Google Books, com PDF, com essa série de facilidades, a gente consegue alcançar temáticas que ele não alcançou, e também com a minha pesquisa anterior com o aparicionista, com o necromante, dá para relacionar bem essa obra com a tradição que veio antes. Então eu prefiro fazer o mesmo, né? Peço licença aí ao Terry Hale, mas assim, a gente tinha autorização dele de usar, né? E aí veio depois o A.J. Day, fez essa edição também, que completa, né, o Fantasmagoriano, porque o Tales of the Dead só tem 5. Aí ele vai lá e traduz as 3 que faltam. Só que as 5 que a Sarah Utterson traduziu, ele manteve do jeito que ela fez, ou seja, tudo resumido. Então, assim, a gente acha que o que a gente já viu de edição por aí não é nem completa, nem, eu acho que, respeitosa ao original. Então a gente quer fazer do francês integral, com o prefácio original, com extras, com, né, todo um carinho mostrando toda essa trajetória cultural. É claro que a gente vai falar bastante sobre Diodati também, mas a gente não vai cair no erro, que eu acho medonho, de tratar o Fantasmagoriano apenas como um apêndice da curiosidade que Diodati causa. Ela é uma obra que ela tem valor por si só. Então o próprio prefácio que eu vou fazer vai tratar Diodati como uma parte do final do texto ali, que é assim, o que veio depois, mas o que eu vou tratar é o que veio antes, quais são os temas que foram tratados ali, o que era o conto de fantasma na Alemanha, o que era o romance de fantasma na Alemanha, como que o iluminismo ainda perseverava, né, nas ideias que discutiam a espiritualidade da época, como que esses autores, ao fazer o Gespenst-Tabuch, lidaram com essa questão de crer ou não em fantasmas, como que eles falam disso no prefácio da obra, o que aparece no prefácio do Fantasmagoriano, o que aparece no prefácio da edição inglesa, para só depois, né, de falar de cada um dos 8 contos, só depois é que eu vou falar de Diodati, que foi algo que aconteceu 4 anos depois da publicação dele. Então, assim, não quero cair nesse erro de você pegar e falar, pô, vou pesquisar sobre Fantasmagoriana. Ah, uma noite, o Lord Byron, não sei o que lá. Aí você fala, tá, mas e os contos? Aí você vai lá pegar outra resenha. Teve uma noite em que Mary Shelley, o Lord Byron, você fala assim, pô, de novo. Mas e os contos, né? O que eu quero saber? O cara leu esses contos para poder me falar o que cada um traz de bom? Aí você encontra pouquíssimos textos de pessoas que leram a obra, né? E a gente quer fazer, então, na contramão, um livro que, sim, vai falar de Diodati, mas ele é um irmão gêmeo ali do livro do Polidori, né? Então os dois falam bastante sobre a gênese, né? Um vai falar da gênese do vampiro, então vai falar de Diodati, outro vai falar da trajetória cultural do Fantasmagoriana, vai falar de Diodati, e depois a nossa edição do Frankenstein vai falar mais um pouco ainda. E aí cada um vai trazer um aspecto, né? Então, a gente traz bastante essa questão dos vampiros no livro do Polidori. No Fantasmagoriano a gente vai trazer essa questão dos fantasmas, tem o texto da Mary Shelley sobre fantasmas, e no texto do Frankenstein a gente vai trazer outros elementos, outros documentos, outros textos também que falam dessa época, né, que vão completando esse quebra-cabeça, né? Mas cada um na sua praia, cada um com as suas tarefas próprias ali, né? Boa, boa. Vai ser uma puta edição como são todas as outras, inclusive se chegar no nível de apêndice, tinha o vampiro, então, porra, vai ser do caralho. Eu acho que vai. Cara, uma dúvida que eu já sei a resposta, mas que eu vi Sérgio Clepsidra, se tem alguma coisa a ver com, até pela temática, né, com o livro de contos de fantasmas. Muita gente tem essa dúvida, queria que você posicionasse, falasse que nada a ver, outra coisa. Ah, não, perfeito. A gente tem recebido mesmo algumas perguntas assim, qual que é a diferença do Fantasmagoriana para contos clássicos de fantasma, né? E, bom, eu vou começar a enumerar algumas coisas, então. Primeiro, o Contos Clássicos de Fantasma é uma antologia nova. É uma antologia feita em 2014, mais ou menos, pelo Bruno Costa, que é o editor da Ex Machina, e pelo Alexandre Meirelles da Silva, o Alexandre Meirelles da Silva, que é o responsável pelo Fantástico Cursos, né, um professor universitário que tem um trabalho muito bacana no YouTube, né, e que tem vários cursos muito bacanas sobre literatura fantástica, com um blog muito bacana, inclusive. Ele é um dos grandes prefaciadores da atualidade, né,
É um cara que recentemente publicou hoje uma foto com 13 livros que ele prefaciou nos últimos anos, né? Então, livros da editora Wish, da Script, da Clepsydra, da Draco, enfim, ele está em todas, né? É um cara que prefaciou o livro do Daniel Gárgula, prefaciou livro da Wish de contos de fada, prefaciou livro da Draco de Vikings, prefaciou o nosso Contos Clássicos de Fantasma, prefaciou o nosso Frankenstein também, que não saiu ainda, mas o prefácio dele já está pronto, né? É um cara que ele tem uma didática fabulosa, um cara humilde pra caramba, que tem uma grande generosidade na maneira como ele transmite, né, o conhecimento dele. E o prefácio dele para o Contos Clássicos de Fantasma é um panorama maravilhoso sobre essa tradição na história. Então, assim, recomendo muito a leitura desse prefácio dele, né, quem tem o livro. E aí, o que acontece? A proposta do Contos Clássicos de Fantasma é mostrar um panorama da tradição da narrativa de fantasmas no Ocidente, no decorrer da história. Então, ela é diacrônica, né, ela mostra diferentes épocas, ela mostra diferentes países. Então, vocês têm, por exemplo, Polônia, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, e por aí vai. Então, são vários países. Você tem literatura escrita por homens, literatura escrita por mulheres, vocês têm literatura da antiguidade, da Idade Média e da era moderna, da era contemporânea. Então, assim, você vai passando, né? Da era moderna, eu acho que talvez não tenha. Talvez pule da Idade Média para a contemporânea, talvez, acho que sim. Mas, por exemplo, a gente tem histórias como o Rapto do Musaus, que é considerado o criador do conto moderno de fantasmas. Nós temos Daniel Defoe, que foi ali antes de você ter a narrativa de fantasmas consolidada, ele tinha uma experiência ali de mescla de gêneros, misturando crônica com literatura, né, uma coisa bem, bem bacana, que ele fazia, por exemplo, com o Testamento da Senhora Veal, que ele lançou ali no começo do século XVII. 17 ou 18, agora não lembro. Agora não estou me lembrando se é no começo do 17 ou do 18. Eu acredito que seja no começo do 18, mas posso estar errado, tá? E depois nós temos o fantasma gótico, né? Então nós temos, por exemplo, o Conclave de Cadáveres, mostrando o fantasma no gótico, a história de Landulfo de Ferrara, que veio do manuscrito encontrado em Saragoça, né? Nós temos o vampiro romântico, o fantasma romântico, né? Nós temos o fantasma vitoriano, nós temos o fantasma realista, né? Ali já finalzinho do século XIX, começo do século XX. Então, assim, vai de fantasma gótico, que representa os crimes do passado, ou a vingança contra crimes que não são resolvidos, até as narrativas de horror com fantasmas, até as narrativas super melancólicas ali, tétricas até às vezes, da era vitoriana, com boneca fantasma, com criança fantasma, né, que você vê que não é uma história de terror, mas é uma história que busca criar uma certa empatia ali com personagens, com imagens bastante comoventes, assim. O fantasma psicológico ali, que vai trabalhar questões do patriarcado, questões da situação feminina, né, como no Papel de Parede Amarelo, né, que é uma obra-prima da Perkins Gilman, por exemplo, né, dos meus contos favoritos da vida, assim, que já tem um fantasma que não sabe, aquela aparição do além, né? Você já tem ali o fantasma como uma espectralidade psicológica mesmo, né? Uma projeção fantasmagórica do inconsciente. Você tem ali, por exemplo, o Henry James, né? Com os grandes clássicos dele, né? Esse vampiro super sinistro. Vampiro não, desculpa, toda hora eu tô falando de vampiro. Esse fantasma super sinistrão, assim, que ele cria, né? Com esses contos curtos ali, feitos ali como se fosse uma joia lapidada, assim. Os contos do Sheridan Le Fanu, do Bram Stoker, né, que são, inclusive, parentes ali, um bebe do outro. O Bram Stoker meio reconta o Le Fanu, que são obras de terror, né. Nós temos o fantasma ali como
crítica social. Então, Charles Dickens usando o fantasma para criticar o sistema legal da Inglaterra, ou o Henry James, realista, com uma escrita super chatinha de ler, assim, desculpa quem gosta, mas assim, para criticar e simbolizar a crise da meia-idade, assim, sabe? Uma coisa completamente de foro íntimo, assim, autobiográfico, mas ele usa essa ideia daquilo que você poderia ter sido e não foi, como um fantasma que assombra o adulto. Então, assim, tem fantasma de tudo quanto é tipo, né? Não é um livro de terror com fantasmas, sabe? É um livro sobre contos de fantasma. Então, o que é o conto de fantasma? É um conto que apresenta um fantasma? Não, é um conto em que o fantasma é elemento central, né? Que as coisas vão girando em torno dessa espectralidade, né? E isso pode envolver o horror, pode envolver crítica social, pode envolver até o humor, como no Musaus nós temos várias passagens super bem humoradas ali, né? Pode envolver uma reflexão filosófica, como do Lafcadio Hearn, que vai fazer o Toque de Pesadelo, que é uma teoria dele sobre por que as pessoas acreditam em fantasmas, né? E a gente coloca nesse livro 9 autores brasileiros para mostrar o fantasma no Brasil. E, modéstia à parte, eu acho que é uma seleção muito boa, esses 9 contos. Poderia isso gerar um livro à parte tranquilamente, né? E aí, então, pensa em tudo que eu falei. Fantasmagoriano, o que é? O Fantasmagoriano é uma antologia histórica clássica que foi feita em 1812. A gente está resgatando essa antologia porque ela tem um grande peso histórico, uma grande influência na época, e ela pega um recorte de praticamente ali 3 décadas, 1786 até 1811. Então, assim, são histórias alemãs, não tem essa variedade geográfica nacional, são só escritas por homens e são representantes de um momento histórico ali, que é o pré-romantismo e o gótico, né, passando para o romantismo alemão com influência do Schauerroman, né? Então, o romantismo negro alemão, né, o Schwarzromantik, e o romance gótico, que seria o Schauerroman, né, o romance de calafrios. É esse o recorte do Fantasmagoriana. Ou seja, não tem século XX no Fantasmagoriana, não tem ali era vitoriana no Fantasmagoriana, não tem antiguidade. É aquilo ali, ó, é o gótico alemão falando de fantasma. É o tipo de conto que influenciava as pessoas que leram aquilo na época. É isso que o Fantasmagoriana se propõe a fazer, é levar da Alemanha para a França essas narrativas. E aí a gente está trazendo para o Brasil, né, com uma proposta diferente, que é, olha, é uma edição com um estudo histórico, né, um prefácio que vai ser até que bastante longuinho, com extras, né, então mostrando o que veio antes e não entrou do alemão, o que foi incluído depois na edição inglesa, né, com a Tempestade, e depois o que se falava dele com o ensaio da Mary Shelley. Esse é o nosso projeto, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, embora sejam 2 livros de narrativas de fantasmas, mas são bem diferentes. Que já leu o Fantasma pode apoiar o Fantasmagoriana que tem. Me gira outra dúvida que eu tenho, cara. Você contou que a Inglaterra está 5 primeiros, mas tem ideia de alguma no mundo que faça isso que você quer fazer? Tipo, originais, trazer o Procrastinador, trazer a Tempestade, que tem esse escopo tão amplo e ao mesmo tempo misterioso, detalhe, prefácio, estudos, comentários. Alguma no mundo já fez alguma coisa parecida ou vai ser única essa aí também? Olha, eu sei que existem essas 2 que eu mostrei, né, que são 2 inglesas. Saiu em Portugal uma em português, ou seja, a nossa não é a primeira em português, saiu em Portugal, se eu não me engano, ano retrasado, ano passado. A gente já tinha começado a nossa achando que ia ser a primeira em português, mas no momento em que a gente conseguiu parar para trabalhar ela, já havia outra em Portugal. Eu sei que existe um editor tcheco que está agora fazendo a edição do Fantasmagoriano em tcheco, só que assim, o dele, ele entrou em contato comigo depois que ele viu a nossa campanha, né? Ele falou, pô, tô
extasiado de ver essa campanha, inclusive porque você usou uma tela de um artista tcheco na capa, não sei o que lá, tal. Como é que pode um brasileiro, de repente, estar lançando um livro francês de contos alemães com um artista tcheco na capa, justamente na hora que eu estou editando esse livro? É uma coincidência incrível, não sei o que legal, ficou super feliz. Ele está trocando figurinhas, eu estou dando umas dicas para ele de ilustração, porque ele não tinha ilustração para pôr. Eu falei, ó, livro tal tem uma ilustração da narrativa tal. Então, assim, a gente está meio que se ajudando, assim, eu estou dando umas dicas para ele. Mas o dele, por exemplo, vai ter vários volumes. Então, o primeiro livro dele só tem as 3 primeiras histórias, né? O nosso vai ter 10. Então, assim, a gente não vai fazer como as edições inglesas de falar, pô, coloquei aqui as 5 narrativas do Tales of the Dead, já estou feliz porque nunca tinham reeditado isso. Ou como a outra inglesa, não, agora eu traduzi as outras 3 que faltavam, já estou contente agora. Porque se você pegar essa do A.J. Day, ele completa, né? Então, ó, se você pega a lista do sumário, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 narrativas. O que ele faz? Ele tira o The Storm, né? Ou seja, ele tira a Penetra, né? A narrativa Penetra, né? Que a Sarah Utterson enfiou ali na tradução dela e recupera o sumário original do Fantasmagoriana. Mas nas versões resumidas da Sarah Utterson. Então, primeira coisa, a gente manteve a integralidade porque a gente traduziu do francês. Aí depois, a gente incluiu uma outra narrativa alemã, que é a mais importante para mostrar que houve mais riqueza, mais conteúdo, mais coisas interessantes no Gespensterbuch do que aquilo que foi selecionado para o Fantasmagoriana, porque, se vocês pensarem, são 5 volumes o Gespensterbuch. Então tem várias outras narrativas que não estão aqui. O Fantasmagoriana só tem narrativas dos 2 primeiros volumes, né? Ela saiu antes de saírem os outros, o 3, o 4 e o 5, né? E a gente está juntando, então, essas 2 outras narrativas e o ensaio da Mary Shelley. Então, assim, com os prefácios, com os textos, vai ser uma edição que não tem equivalente no mundo, né? Isso eu posso falar sem medo de soar arrogante ou de soar pedante, porque, assim, isso só é possível graças aos apoiadores do Catarse. Se não fossem os apoiadores, seria provavelmente uma edição das 8 narrativas e com um prefácio e acabou, entendeu? Porque a gente não teria condições de garantir, né, uma saída logo de cara capaz de financiar o incremento gráfico, né, do custo de só o franco atirador são 30 páginas a mais, sabe? É mais do que 10% a mais de custo de impressão. Aí tem o Tempestade depois, com um texto meu ainda sobre ele, um texto do Jacó sobre o franco atirador. Aí depois tem o ensaio da Mary Shelley, depois tem um texto do Primate sobre o ensaio da Mary Shelley e a influência dela. Né, a ser necessário criar outra meta estendida. Uma galeria de imagens, né, então mostrando, né, a carinha lá dos 4 autores alemães, a carinha da Sarah na Inglaterra, mostrando os frontispieces do Gespensterbuch, do Fantasmagoriana, do Tales of the Dead, a gente tem tudo isso, né? Mostrando os libretos da ópera do Weber, mostrando as ilustrações novas que saíram nos Blue Books ingleses, tanto para os contos que foram incluídos no Fantasmagoriana, como também alguns que não foram, do Gespensterbuch, por exemplo. Tem o Dance of the Dead, que é a tradução do Totentanz, que é uma dança macabra que está no Gespensterbuch, ou seja, aquela tradição da dança macabra que a gente colocou no Labor da Morte, aparece em prosa como narrativa de terror no Gespensterbuch. E isso virou Blue Book inglês também, né? Existem traduções inglesas ilustradas, a gente vai mostrar um pouco isso. A Noiva Morta, que é uma narrativa que está no Fantasmagoriana, apareceu no The Penny Storyteller, que é uma coletânea de contos ingleses, que trazia alguns Blue Books e outros de outras fontes, inclusive esse do Tales of the Dead, ilustrado, vou mostrar essa ilustração também, né? Tem filme que mostra, né, o pessoal lá em Diodati
conversando, tal, a gente vai mostrar essas cenas. Tem filme que mostra trecho dos contos, como Retratos de Família, no Gótico, a gente vai colocar frame desse filme. Então a gente vai mostrar um pouco essa trajetória cultural, né? Existe, inclusive, peça de teatro, né, que coloca os cinco lá em Diodati, né, discutindo. A gente vai mostrar também um pouquinho disso. Mas, enfim, eu acredito que assim, é uma edição que ela entrega mais do que o que já seria suficiente, eu acho. Eu acho que a nossa filosofia é um pouco essa. Se passou da meta, então, gente, ó, a gente vai pecar pelo excesso, sim, vai ter coisa a mais, sim, a gente vai atuchar conteúdo, sim, porque, assim, é a nossa chance de fazer esse livro superar expectativas, de fazer esse livro entregar por menos reais mais conteúdo e fazer com que vocês tenham acesso a coisas que às vezes você precisaria comprar outro livro para ver. Então, o Franco Atirador, ele em si só já é um outro livro. Se eu pegar o prefácio do Felipe, a tradução dele, e colocar 2, 3 ilustrações, bum, eu tenho um livro pronto. É outro livro, sabe? Com conteúdo para agradar o leitor e deixar ele bem satisfeito. E vai ser um extra gratuito que a gente vai colocar na nossa edição do Fantasmagoriana, graças às pessoas que estão apoiando a gente e apoiando a divulgação. Isso que é mais importante. As pessoas que pegam o nosso link e falam, gente, vocês não podem deixar de apoiar essa campanha. Catarse.com/Fantasmagoriana. Tá muito legal, vai lá, confere. Essas pessoas são as responsáveis por fazer o livro de 230 páginas chegar a quase 300, entendeu? E elas vão acabar beneficiadas porque o livro que elas apoiaram vai chegar mais vitaminado também. Exatamente. Não, eu acho que isso que faz a Clepsida uma editora tão incrível, tão brilhante, né? Não tem muito tempo no mercado, não tem ainda, acho que o nome que grandes têm, mas tem aí esse cuidado e essa vontade, mais que o cuidado, de trazer coisas, o quanto puder, né? Pô, o pessoal passou da meta um pouquinho, vamos botar isso aqui, porque poderia muito bem embolsar o dinheiro e investir em outro projeto, mas eu vejo que tem vontade de entregar, de botar o que puder no dar, às vezes não nem dá, mas bota assim mesmo, um pouquinho mais de grana para funcionar, e eu acho que isso é incrível. Minha última dúvida agora, nenhum dos contos, quer dizer, tu tem um favorito? Arrisca um favorito aí que você gostou mais? Olha, é difícil. Assim, eu tenho 2 que eu acho que são muito interessantes, assim, que eu acho que representam muito o espírito da obra. Eu acho que o meu favorito, sim, vai ser os Retratos de Família, né? Porque, assim, é uma história que, para mim, que já li dezenas de contos de fantasmas, dezenas de contos góticos. Gente, vamos lembrar que eu tô lendo o conto gótico a rodo, por causa também do clube Raridades do Conto Gótico, né? Eu li conto de fantasma a rodo por causa do Contos Clássicos de Fantasma, né? Eu editei agora 29 contos. Então eu tive que reler todos, trabalhar no texto, né? Ler mais de uma vez. Então, assim, eu tô com isso muito fresco na cabeça. Aí eu pego esse conto e vou ler, pô, e o negócio consegue me arrepiar, entendeu? Consegue me deixar impressionado, pô, não é pra qualquer um, entendeu? Então, assim, esse aí que é os Retratos de Família, tem 2 passagens que eu olhei e falei assim, cara, quem foi o doente que imaginou isso? Porque isso é doente, sabe? Assim, chega a ser obsceno, assim, como que a pessoa teve uma ideia tão genial e tão simples, né? Tipo, eu não vou contar porque são, né, 2 cenas que a pessoa merece ler e ser surpreendida por elas. Mas assim, tem um retrato, vou só falar, vai ser um semi-spoiler, eu não vou terminar de contar o spoiler. Tem um retrato, por exemplo, de um cavaleiro que é tipo o primeiro do nome, né, o primeiro do seu nome, né, aquela coisa assim, o grande patriarca da linhagem toda, de séculos atrás, não sei o quê. E o retrato dele causa um mal-estar enorme nas pessoas, tal, e ele fica num destaque muito ali proeminente ali no castelo, tal. E aí você tem uma questão que é as pessoas se incomodando com aquele retrato, tal. E as pessoas que olham acham muito estranho como é que alguém pode ter pintado aquele cavaleiro daquele jeito que parece um defunto ali, sabe, posando pro retrato. Ele não tem um olhar
simpático, não tem um olhar agradável, ele tem um olhar meio perfurante, ele tem um semblante meio cadavérico. E quando você descobre, porque assim você fala assim, gente, porque você olha e fala, ah, já sei, vou fazer uma teoria, deve ser por causa disso, deve ser por causa daquilo. Eu garanto para vocês que não é por causa disso. É uma sacada, assim, que você fala, putz, é muito genial. Assim. Então, eu acho que essa coisa do conto popular, de um ir lá e contar, e o outro contar, e o outro contar, e aí aquela coisa, quem conta um conto aumenta um ponto. E aí vai aprimorando, vai aprimorando, vai aprimorando. De repente alguém fala, pô, mas por que será que esse retrato causava mal-estar? Ah, ele é um retrato assombrado, é uma pintura mal assombrada. Mas como que isso se manifesta? Aí vem um, dá um traço, vem um outro, acrescenta outro traço, vem um outro, acrescenta um outro traço. Depois de décadas, aquilo vira uma obra-prima, entendeu? Então eu acho que, assim, esse é muito bom. E um que eu acho que, pessoalmente, me agradou muito, é um que se chama A Caveira, né? Que é The Totenkopf, que é uma história que tem tudo a ver com o romance necromântico. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando, do aparicionista e do necromante. Então é a história de uns ciganos que chegam para passar um tempo ali num castelo, como hóspedes inesperados, né? Eles são uma trupe de artistas, e aí o anfitrião desse castelo resolve fazer uma espécie de evento ali, uma festa, usando os talentos artísticos desses ciganos para impressionar as pessoas. Ele resolve fazer um espetáculo de fantasmagorias. E o interessante é você ter dentro do Fantasmagoriana o que seria uma espécie de espetáculo necromântico, como os que havia na Alemanha de verdade mesmo, algumas décadas antes, né? Com toda aquela discussão sobre se é verdade ou não, se eles são charlatões ou não, mas dentro do Fantasmagoriana a gente está no terreno do terror, né? Então, assim, é como se fosse um take da narrativa necromântica com uma vontade de causar o horror, assim. Aí você fala, nossa, tipo, eles deram um passo além, sabe? Eu achei muito genial isso, assim. Aí sim, vou ter em mente esse. Então, acho que você quer falar mais alguma coisa, alguma curiosidade mais? Eu acho que a gente esgotou o tema aqui, mas você que sabe, tá? Tem algum outro ponto que você quer levantar do livro? Olha, eu acho que assim, se alguém tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, não sei se teve alguma pergunta enquanto eu falava, que eu estava bem concentrado, assim, às vezes eu fico concentrado falando, não consigo nem ler o que está aparecendo aqui. Mas. Obrigado a todo mundo que participou. Eu vi que a Paula entrou, Miranda entraram, Regina, muitos comentários. Douglas, tem um xará meu aqui. Muitos elogios ao professor Alexandre, Fantástico Cursos, Robson entrou. O Gárgula falou que horror de fundo feminista tem muito no de fantasmas. A Úrsula também está aqui. Henry James, seriam modernos? O Primate perguntou. Acho que seriam, né? Então deixa eu só primeiro mandar um beijo então para Miranda, para Úrsula, para o Primate, para o Gárgula, para todo mundo que está aqui. Fico muito feliz de vocês estarem acompanhando aí. E qual que é a pergunta do Henry James? Desculpa. A gente estava falando sobre os contos Contos de Fantasmas, né? Aí você falou, olha, eu não tenho certeza se tem nada moderno. O Primate levantou que Henry James e Bierce podem ser modernos. É porque eu estava me referindo ao período histórico, né, da Era Moderna. Porque tem a divisão que é Antiguidade, Idade Média, Era Moderna e Era Contemporânea. Eu acho que a Era Moderna ela é ali anterior à Revolução Francesa, se eu não me engano. Então eu estou falando moderno não no sentido literário, mas no sentido histórico. Por isso que eu falei que eu acho que não tem nenhum conto da Era Moderna, porque eu acho que vai direto da Era Medieval, com a história islandesa do Tremedor, até o Defoe, o Daniel Defoe. Mas eu não sei agora se o Defoe é considerado era moderna ou era contemporânea. Então por isso que eu fiz esse comentário. Mas se você pensar no moderno como literatura, eu acho que assim, o Henry James,
ele está um pouco mais, talvez, para o realismo ainda, né? O realismo do fim do século ali, né? Não o primeiro realismo, né? Aquele do romance social, né? E que vai depois vir para o Brasil com o Machado, em Portugal, ali com, né, essas grandes obras-primas, como o Primo Basílio e tal, essa de Queiroz, tal. É um realismo que foi persistente como estrutura mesmo de composição da prosa longa, especialmente dos romances, né? Então, assim, ele escreve, ó, o conto que está lá, o último conto de fantasma dele é A Esquina Feliz, do Harry James. Ele escreveu em 1904, ou seja, já é século XX já. Então, tem elementos ali de uma literatura mais próxima da gente, mais do século XX, né? Mas, esteticamente, eu acho que está ainda mais para o realismo do que para o modernismo. A gente não tem ainda nada ali que tem aqueles traços das vanguardas, não tem nada expressionista, nada impressionista, nada dadaísta, não tem nenhuma doideira lá, tipo Joyce, né, essas coisas assim. E qual que era o outro que ele falou? É o Bierce? Isso é. O Bierce já é um pouco anterior, né? Ele é bem vitoriano, né? E em relação aos góticos, ele é bem mais moderno mesmo. Ele está muito mais próximo da gente. Eu vou só pedir licença. Peço desculpas, gente. Ele tem mesmo assim uma abordagem mais distante daquelas fórmulas do século XVIII, né? Mas eu não diria que eles poderiam ser literatura moderna, assim. Vocês podem discordar à vontade de mim, mas eu acho que para a gente considerar como moderno, é necessário ter alguma ruptura com essa tradição, especialmente com essa literatura mais consolidada ali no século XVIII e XIX, como essas fórmulas, com esses gêneros bem estabelecidos, com essa preocupação com verossimilhança, com trazer o psicológico como uma representação de uma realidade, né? Então, assim, eu não vejo muito eles como modernos, porque eles não são tão ousados, eu acho, na estética, né? Na forma. O Henry James tem uma escrita bem rebuscadinha, assim, bem, né? Ele é bem assim, aqueles que querem te impressionar e falar, olha como eu escrevo pra caramba, olha como eu sou incrível. E às vezes isso cansa um pouco, mas eu não acho que chegue numa estilização, né, vanguardista da escrita, como ruptura, né? Então, nesse meu conceito bem limitado, né, eu não chamaria eles de modernos, né? Eu acho que Só rapidinho. o escritor moderno como ali do modernismo mesmo, né? Enquanto a Úrsula e o Léo, inclusive tem o Cárgula, estão tratando de idade moderna, que seria ali até a Segunda Guerra. E o início da Era Contemporânea, e depois a Úrsula veio falar que a Era Moderna ia até a Primeira Guerra. Então acho que deu uma confusão no termo de moderno, como cada um estava encarando, mas eu acho que é a mesma coisa, eles acabaram concordando onde estava situado cada autor, pelo menos. Então por isso que eu falei, eu não me lembro se eu estava usando essas eras históricas da forma correta, porque faz muito tempo que eu não vejo isso, assim. Mas eu sei que tem ali, os historiadores dividem Antiguidade, Idade Média, Era Moderna e Era Contemporânea, ou Idade Contemporânea, não lembro agora. Né? Mas aí o pessoal nos comentários tem mais condições de consultar, verificar, ou de consultar a própria memória, né? Especialmente quem já manja mais história, como a Úrsula. Eu realmente não sei de cabeça isso. Né? Eu precisaria consultar. Né? Então, aí tem que ver. Se a gente for pensar moderno como período histórico é uma coisa e como estética literária, eu acho que seria outra. Né? Aí basta ver do que a gente está falando. Mas eles são realmente muito
avançados em relação a outros autores que a gente tem. A própria Gilman, né, ela, se você compara, por exemplo, a Sarah Wilkinson, dos livretos do Raridades do Conto Gótico, com a Gilman, é outra abordagem, é outra pegada. Né? Embora as duas tratem de temas da opressão feminina, né, de uma luta, de uma resistência contra o patriarcado, usando o fantasma como meio de expressão, são estéticas diferentes, são abordagens diferentes, né? E eu acho que o legal do Contos Clássicos de Fantasma é isso, que ele mostra a cronia, né, na passagem dos séculos. Deixa eu só pedir uma licença de novo, professor, porque eu tô com uma alergia muito forte agora. A rinite tá gritando aqui. Vamos lá. Um beijo, um beijo pra gente, falou que somos fantásticos. Você que é, Miranda, um beijão. Regina, você pediu qual é o livro? Fantasmagoriana, o lançamento do seu Clepsidra. Tá uma campanha coletiva em aberto ainda. Vai ficar por 2 meses, eu acho, né? Mas eu vou te dar o link por direto aqui, pode deixar que eu envio, você dá uma olhada. Um livro seminal aí da literatura gótica e de horror, e até hoje é lembrado. Cid, pelo amor de Deus, cuidado com o Covid, a Úrsula falou. Nossa, nem brinca. Não, isso é rinite mesmo, ainda bem que eu sei o que é. Deixa eu ver se mais algum. Eu só tô perguntando, quem que mandou beijo que você falou? A Miranda mandou beijo, meninos. Fantásticos. Ô, Miranda, um beijão pra você. Obrigado mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É horrível esse chat porque ele vai subindo. Fantasmagoriana. Dá pra pegar. Dá pra pegar. Se o pessoal não pegou o clássico de fantasmas, na campanha tem como pegar casado, os dois juntos? Tem sim. A gente tem 3 tipos de combo, né? Toda recompensa lá tem a versão com ecobag e a versão sem ecobag, né? Então, assim, dessa vez a gente toma cuidado para ter sempre essas opções. Nas opções com ecobag e sem ecobag, você pode fazer 3 tipos de combinação. O primeiro tipo é com os livros da Imaginário Gótico. Pode ser Fantasmagoriana e Necromante, Fantasmagoriana e Aparicionista, ou então Fantasmagoriana, Aparicionista e Necromante. Né? A segunda possibilidade é com contos clássicos de fantasma. Então, assim, você tem Fantasmagoriana e contos clássicos de fantasma. E o terceiro é com o Gut. Então seria Fantasmagoriana, o Grande Kofta e o Guts von Berlichingen, que é o Mão de Ferro. Né? São 2 dramas que a Etia lançou do Goethe, né? E tá rolando aqui um Fora Bolsonaro, então Fora Bolsonaro, né? Fora genocida, claro, sempre, mas espero que vocês estejam me ouvindo, que tá rolando um panelaço aqui. Não sei se vai vazar muito, né? Mas tô vendo aqui o Leonardo falou que a Era Moderna vai de 1453 até 1789. Eu achava que ia até a Revolução Francesa mesmo, acho que até falei isso. Então nós temos sim um conto da Era Moderna, que é o Daniel Defoe, tá, gente? Obrigado aí por ajudar, porque a minha memória às vezes me deixa na mão, né? Fora Bolsonaro, pegamos uma parte boa na live. Ixi, peraí que agora falhou. Agora eu não ouvi nada do que você falou. Peraí. Se você puder repetir, eu agradeço, por favor. A gente Bolsonaro e acho que é uma oportunidade de deixar registrado o governo saia logo para te cause mais problemas. Não, sem dúvida. A gente falando sobre literatura, a gente falando sobre criação estética, sobre criação intelectual, e pensar que assim a gente vive num país que está sufocando tudo isso, que está olhando, né, com preconceito para toda forma de intelectualidade, toda forma de arte, toda forma de autoexpressão,
que vem tentando calar as vozes dissidentes, que vem tentando deixar a população sem tratamento, desprezando prevenção de uma pandemia altamente virulenta e mortal. Enfim, é inacreditável, né, pensar que a gente deveria estar falando de coisas horríveis, né, e, na verdade, essas coisas horríveis são um alento perto do governo que a gente vive, né? Então, sem comentários. Mas, bom, Cid, fala da campanha, microfone aí, faz a propaganda. Então, gente, eu gostaria de convidar vocês para conferir os projetos que a gente tem na nossa editora, né? A gente está agora, até o dia 28, participando de uma feira online, que é a Flipei 2021, né? A Flipei, ela convidou, né? Eu fui, inclusive, o responsável, junto com o Vitor da Luva, de convocar as editoras. A gente chamou 103 editoras para participar dessa feira online, e cada uma precisa oferecer pelo menos 5 livros com, no mínimo, 25% de desconto. Então, da Imaginário Gótico, a gente tem o Vampiro com 25% de desconto no nosso site. Nós temos o Novalis também, nós temos outras obras, o Caim, né? E a única... Então, durante 10 dias, do dia 18 até o dia 28, 5 livros no nosso site com 25% de desconto. Se vocês quiserem aproveitar para economizar um pouquinho, essa é a hora. Nós temos um clube de assinaturas, né, que por R$24 você consegue fazer uma assinatura básica e receber 2 livretos impressos por mês, né, com contos góticos raros, inéditos em português, traduzidos pelo Carlos Primati, em traduções primorosas, com prefácios curtos meus, né, e sempre ilustrados, né. Eu adoro, eu sou fã, né, meu xodózinho. E a gente lançou essa outra campanha que é pontual, que é uma campanha que vai durar 60 dias ao todo. Já tem uma semana que a gente fez ela, né? Hoje é o 8º dia dela. E a gente bateu a meta em 35 horas, né? Então, assim, a partir dessas 35 primeiras horas, tudo que entra aprimora o projeto original. Então, cada vez o livro vai ficando melhor. E eu convido vocês a consultar lá no Catarse, no endereço www.catarse.me/fantasmagoriana. Lá vocês conhecem a proposta do livro, os autores, os contos, os pacotes de recompensa, podem apoiar, garantir suas cópias com preço promocional, né, que é como se fosse melhor ainda do que uma pré-venda. É um preço que está abaixo do preço que a gente vai praticar na pré-venda deles, né? Então, convido vocês a garantir, até porque, assim, essas obras estão trazendo essas narrativas que jamais apareceram aqui no país, e eu acho que se a gente não fizesse agora ia demorar mais um tanto para aparecer, se é que iriam aparecer, porque a gente está trazendo obras que a gente nunca viu ninguém demonstrar interesse, né? Nunca vi editora nenhuma falando do Fantasmagoriana, nunca vi editora nenhuma falando do Necromante, nunca vi editora nenhuma falando do Aparicionista, nunca vi editora nenhuma falando do Labor da Morte. Não, então, assim, a gente está tentando trazer coisas que estão fora do radar, né? E a gente precisa muito da ajuda de vocês para consolidar isso, para concretizar isso, né? E para fazer com que essas obras saiam com mais do que o necessário para elas existirem, que elas saiam realmente excepcionais, né? E para isso a gente precisa das metas estendidas, que basicamente a gente fala, olha, a partir desse valor, eu sacrifico um tanto do meu lucro para reinvestir no livro. A partir desse valor, eu sacrifico mais ainda do meu lucro para reinvestir no livro. Por quê? Daqui a 20 anos, quando as pessoas forem falar do livro, elas vão falar, pô, tinha tal coisa, incrível, sabe? Igual falam do Voivode até hoje, o livro tem quase 20 anos, as pessoas falam, olha, não acredito, eles botaram tal coisa. E se a gente tivesse pensado com um pensamento curto na época, tipo, não, vamos gastar pouco, vamos ter pouco trabalho, a gente não teria essa memória tão carinhosa das pessoas até hoje, né? Então é assim que a gente gosta de trabalhar, fazendo o máximo possível para que a obra tenha o respeito que ela merece e para que as pessoas percebam que a gente não está brincando, que a gente está colocando na roda obras que não é só
porque ninguém lançou que eu vou lançar. Não, é porque elas são realmente incríveis e merecem um tratamento, sabe, digno. Parece uma editora incrível também. Ó, surgiu uma pergunta aqui, acho que no segundo tempo, a Mari Barbie traria Hell House. Eu não conheço, eu Ó, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de ouvir, mas eu ouvi alguma coisa de Hell House, não é isso? Hell House. Tá. O Hell House é uma. Eu não sei se a pergunta é o que, que é, se eu conheço, não, mas eu vou falar um pouquinho sobre Hell House. o Herbicida traria para o Brasil? Eu acho que o Hell House vai ser difícil porque ele foi lançado já recentemente. Não lembro quem foi que lançou, mas ele foi lançado recentemente, não é uma obra que está em domínio público, né? E eu não sei se foi a Suma, mas alguma dessas editoras tem uma edição do Hell House. Eu acho que está esgotada, né? Mas existe uma edição brasileira. Né? Não sei, não me lembro agora qual que foi a tradução. Né? Mas é uma obra assim do horror contemporâneo, é um dos grandes clássicos. Assim, é o grande clássico de Casa Mal Assombrada, né, contemporâneo. Assim. Só que eu acho que se eu fosse pegar algum desses, assim, especialmente porque já saiu o Hell House, eu traria outro. Eu traria o Elsewhere, do William Peter Blatty, que escreveu O Exorcista, que é uma história de Casa Assombrada também, uma pegada um pouco parecida até ali com o Hell House, mas assim, é uma obra que eu acho que só não foi transformada em filme e só não foi amplamente traduzida porque ela trabalha muito com a surpresa do final. E quando você faz isso, você se arrisca, né? Veio um certo filme, Aí, não pagou direitos pro Blatty, não pagou direitos de adaptação e fez uma narrativa muito semelhante que entrega um final que fez com que o final do Elsewhere virasse uma coisa meio obsoleta, embora ele que tivesse trazido pela primeira vez. Né, eu estou falando do filme do Amenábar, Os Outros, com a Nicole Kidman. Né? E se vocês viram esse filme, ele tem bastante a ver com o Elsewhere. O Elsewhere é meio que uma mistura do filme Os Outros com um pouco aquele clima de Hill House, assim, sabe? Uma coisa assim de as pessoas se reunindo para poder passar um tempo num lugar supostamente assombrado, tem jornalista, tem médium, tem uma equipe ali de notáveis que vai passar um tempo numa casa assombrada, meio num misto de tiração de sarro e investigação, né, e reportagem, mas como o Blatt encaminha essa narrativa é um negócio surpreendente, assustador, assim. Eu acho que é uma obra que criminosamente não foi traduzida. Eu gostaria muito de trazer, mas eu não estou trabalhando com obras que não estão em domínio público, assim, porque não porque eu não queira, mas porque é muito complicado. Tem umas 3 obras que eu estou tentando trazer e você manda e-mail, você fala com a gente, você fala com o herdeiro, você fala com editoras e simplesmente às vezes não tem nem resposta, entendeu? Então, assim, se eu falar para vocês os livros contemporâneos que eu estou tentando trazer, eu acho que vocês ficariam bem ansiosos, assim. Mas, infelizmente, assim, se a pessoa não responde um mísero e-mail, né, se um autor vivo não tem interesse em responder um e-mail de uma editora que quer editar a obra, aí começa a ficar difícil, né? Então, com certeza. Cid, eu queria falar de um livro da editora que mas que eu tenho honra de ter participado, que é A Presunção. Também está no catálogo sim. do Criticista. É esse drama baseado do romance. E eu pude, junto com o Nath, ele traduziu a prosa, eu traduzi os versos. E já está também. Houve uma campanha, como está sendo essa dos fantasmas e da fruta vampiriana, e eu recomendo demais. Eu acho que a gente também não tem drama gótico de certa facilidade aqui no Brasil. E um do calibre, que é
e agradecer por ter participado, fiquei muito curioso. Tem alguns minutos ainda para poder Eu acho falar do Presunção? de cortar, cara, a gente já passou de 1 hora, ele tá deixando, vambora. Ah, que bom. Antes ele cortava quando dava 1 hora, né? Então, Tá. o Presunção é um exemplo. A gente quis fazer um avanço nos dramas góticos. Então a gente publicou 2 dramas góticos no livro do Polidori, né? O Vampiro, do Nodier e de mais outras 2 pessoas, que é a primeira adaptação dramática do conto do Polidori na França, e O Vampiro ou A Noiva das Ilhas, que é a versão inglesa dessa peça francesa pelo James Robinson Planchet. A gente lançou então no Polidori as 2 primeiras peças. No Presunção, a gente inaugurou a nossa coleção de dramas góticos, ou seja, você fala, pô, drama no Brasil vende? O texto do drama vende? Não vende, eu tenho sebo, eu sei, entendeu? Mas assim, você estudar o gótico sem falar do drama gótico é deixar uma lacuna enorme. Então assim, você tem que falar de poesia gótica, você tem que falar de conto gótico, você tem que falar de drama gótico, e tem que falar de seriados, né, dos Penny Dreadfuls, dos folhetins, para entender a evolução do romance gótico. Então o romance gótico ele não é uma ilha isolada. O romance gótico ele está constantemente dialogando com o drama, dialogando com as narrativas curtas, dialogando com as artes plásticas, dialogando com a história, dialogando com tudo. Né? Então a gente fez questão de criar uma coleção que é a coleção Teatro Insólito, que vai trazer os clássicos do drama gótico. E o primeiro que a gente pegou foi o Presunção, que é o primeiro drama adaptado do romance da Mary Shelley, e a gente colocou de brinde, mesmo não tendo batido a meta estendida, o conto, que é o primeiro Blue Book, inspirado no romance da Mary Shelley, que é o Monstro Criado pelo Homem. Né? O Presunção é de 1823 e o Monstro Criado pelo Homem é de 1825. E a gente fez isso porque a gente sabe que tem grande interesse pelo Frankenstein entre os leitores de horror, entre os leitores do gótico, entre os acadêmicos, mas ele ficou famosa mesmo quando surgiu a peça. E ela fez a segunda edição com o nome dela por causa do sucesso da peça. Mas cadê a peça? Não tem. Então a gente traduziu pela primeira vez e ela traz vários trechos em versos, né, várias canções no meio, e a gente teve a honra de contar com o Douglas, né, para traduzir esses trechos em verso, e ele mandou muito bem, ficou muito feliz de ter lá essas traduções dele. Né. E outra coisa, a gente está com mitologia Lovecraftiana na gráfica também. Então daqui a alguns dias a gente vai ter as caixas chegando da gráfica, deve chegar dia 30, e a gente vai começar uma pré-venda do livro do Caio Bezarias, que é a mitologia Lovecraftiana também. Ó, a Gabriela Caruz perguntou se Horizonte mais alguma tradução do Novalis na Vale burocracia para ele. Ó, Caruza, tudo bom? Tudo bem? Novalis eu amo. Eu acho que é um autor que foi realmente realizar um sonho, lançar o Hinos à Noite do Novalis, especialmente do jeito que foi, bilíngue, ilustrado, com introdução, com pós-fácil, com texto sobre as gravuras, ficou do jeitinho que eu acho que ele merece também. Tem edições do Novalis que você pega, são 50 pagininhas ali, fininhas, sem nada muito excepcional de paratexto. Eu acho que a gente conseguiu dar o tratamento respeitoso que ele merece. Eu acho que a edição ficou linda, né? Modéstia à parte, assim, mas o Felipe Rios, o nosso designer, nosso diagramador nesse projeto, ele mandou muito bem. E eu acho que é um dos nossos livros mais bonitos, inclusive. E eu queria muito lançar o Romance Inacabado do Novalis. Eu, infelizmente, não vou me lembrar agora do nome dele exatamente, mas é alguma coisa como Heinrich von Oftendinger, uma coisa assim. Não vou saber o sobrenome dele. Heinrich von... Alguém ajuda, alguém pega no Google aí, sei lá. É o que trecho da Flor Azul. Né, que esse trecho desse romance é tão bom que as pessoas lançam ele sozinhas, gente. Então vocês imaginam, você vai pegar um livro chamado A Flor Azul, de Novalis, e aí você vai ver, são 10 páginas do romance. Eu acho que é Ofterdinger, sei lá, uma coisa assim. Né? Mas esse romance eu gostaria muito de lançar. Só que é uma tradução trabalhosa, assim, porque
Imagina você traduzir um romance em prosa poética de um filósofo, sabe? Não é fácil, sabe? Não é fácil, gente. Mas, assim, se eu for... Né, a gente tem uma... não é só gótico que a gente lança, a gente tem uma linha editorial também focada no... Ah lá, falei, After Dingen, isso mesmo. A gente tem uma linha editorial que foca também o romantismo, né? Então a gente tem o Byron também, além de, de focar de ter um pezinho no gótico, ele é um grande romântico, o Novalis é um grande romântico, e a gente quer lançar obras românticas. Inclusive tem uma obra do romantismo francês que a gente está traduzindo, que eu acho que vai pegar muita gente aí desprevenida, vai ter gente aí infartando aí quando souber o que a gente está traduzindo aí do romantismo francês, né? Então, assim, se preparem que tem um aí que vai sair que não é gótico, mas é daqueles românticos franceses que a galera fala, velho, eu sou um desses que fala assim, putz, como eu gostaria de ter isso em português. Passei, assim, décadas sonhando com isso, mas agora a gente vai trazer de verdade aí. Beleza. Então, pessoal, eu vou reiterar aqui. A campanha está aberta por mais um mês e meio, acho. 30 dias. Fantasmagoriana é um livro importantíssimo para a história. Eu acho que da literatura, especificamente para a literatura de horror e do gótico, que aqui, com a qualidade e todos os apêndices que o Sebo Clepsidra sempre traz em todas as edições. Com a ajuda de vocês, teremos cada vez mais apêndices. Vamos lá em catarse.me/fantasmagoriana e vamos apoiar, porque vale a pena. É o tipo de iniciativa que a gente estava falando mal do Bolsonaro aqui, mas são essas resistências que fazem a arte continuar andando para frente e o acesso a ela, como é o caso de uma editora, continuar. A despeito de todos os reveses, está aí o Cepsidra lançando essas coisas maravilhosas. Sidão, muito obrigado pela live mais uma vez e por toda a parceria, cara. Gente, eu que agradeço a presença de vocês, os comentários, as perguntas. É muito bom saber que essas coisas todas que a gente faz geram ainda interesse, né, geram engajamento. A gente fica muito feliz a cada vez que vocês compartilham, que vocês comentam. Né, realmente é uma surpresa reconfortante mesmo. Então, Miranda, Caruza, Primati, Úrsula, Mailá, todo mundo que está aí, Rogério, né, Ismael, Paola, todo mundo, meu, de verdade, um agradecimento nosso. A gente tem muito carinho por todo esse calor humano que vocês trazem para a gente. A gente se sente muito motivado, embora não seja fácil, a gente sabe que não é fácil. Às vezes quem está de fora não tem ideia de como é difícil, né? Em todos os sentidos, né? E a gente está, inclusive, falando em difícil, a gente está prestes a mandar o Varney aí para a gráfica, que foi o projeto mais complexo e mais difícil, mais desgastante, exaustivo e desesperador da minha vida. E logo, logo ele está chegando aí na gráfica, graças ao esforço hercúleo e heróico do Primati, que se tornou meu co-editor durante o processo. Sem ele eu não teria conseguido dar conta do recado. Então devo muito aí a persistência e a perseverança dele. Tá bom, gente? E Douglas, cara, sem palavras, cara, você é espetacular, você sempre acolhe a gente aqui, todos os projetos você faz questão de abrir esse espaço pra gente, né? Então, muito obrigado de verdade e espero que essa seja só a primeira contribuição de muitas outras aí, falando do Presunção, né? A gente já tem mais um no forno, né? E outros também que aí estão para vir na sequência. Então, obrigado mesmo. E, gente, boa noite, brigadíssimo para vocês. Eu vou deixar a live salva aqui. Se você conhecer alguém que não conseguiu ver toda, pode mandar um link, vai estar no IGTV. Viu? Um beijo quem participou, Sidão. Um abraço, cara. Até a próxima. Parabéns de novo.